Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Elas à Mesa. Só para avisar, hoje a Dona Lourdes está sozinha de novo. A Sheila me abandonou, gente. Ai, só que não. Ela está de férias, desculpa. Ela pode. Como é que vocês estão? Galera maravilhosa, amo vocês. Vocês não têm noção a alegria do meu coração de estar mais uma terça-feira aqui no Portal Sul SC com essa galera maravilhosa que está aqui. Inclusive, hoje nós temos muitas pessoas nos assistindo ao vivo e a cores. Desculpa, pessoas importadas lá de Chapecó. De Indaial. Que abuso. E assim, eu tô me sentindo a bolacha do pacote, né? A Sheila não está, então desculpa que eu preciso ter companhia, porque eu não sei ficar sozinha, né? Como é que você está? Como foi a sua semana? Conta pra mim o final de semana. Porque assim, ó, tragédia, gente, eu não faço a mínima ideia. Diz que teve um cachorro aí que deu umas loucuragens, diz que teve umas mulheres que piraram. Cara, eu só sei o que foi bom pra mim. Eu fui no culto, foi maravilhoso, eu fui abençoada. Ontem nós tivemos uma mesa abençoadíssima na minha casa. Inclusive, eu quero mandar um abraço para as mulheres que participaram da mesa ontem. Foi uma bênção, tá? Você que não conseguiu ir, estava em nossas orações. Também quero mandar um grande abraço, um grande beijo para a família Portal Sul, através da vida da Dona G, porque o seu amor está de novo hospitalizado. Já relato para vocês. Uma pequena cirurgia de correção, mas está super bem, graças a Deus, tá? Daqui a pouquinho a Dona G vem nos contar novidades. E nós estamos aqui hoje para orar pela tua vida. Vamos abençoar você? Fecha o teu olhinho e concentra no Pai do Celeste, no Paizinho que está do seu ladinho nesse momento. Senhor, te abençoe e te guarde, proteja a sua vida, a sua casa, seus negócios, onde você estiver, no seu carro, no seu trabalho, não importa. Que o Senhor venha derramar bênçãos sem medida sobre você e toda a sua casa. Que o Senhor transborde sobre você toda a chuva de bênçãos que eu particularmente desejo para mim e eu retribuo em dobro para você. Que a Sheila, onde estiver, receba também esse conforto, esse achego, esse amor que nós podemos transmitir aqui através deste portal e através do podcast Elas à Mesa. Também queremos colocar para você que você seja muito abençoado e que você venha a testificar o amor de Cristo em toda a sua vida. Amém? Que bom que você está conosco. Hoje nós temos um texto bíblico maravilhoso a compartilhar com vocês. É seríssimo, tá? Presta atenção, como eu não tenho hoje a minha Sheila para me dar nada mastigadinho, a pessoa teve que ir à luta, né, nego? Vamos lá, vamos lutar, né? É isso que importa. Nós estamos em Atos, tá? É o Novo Testamento, Atos 19, capítulo 19, o verso 11 até o final do verso 12, tá? Ele nos diz assim, olha só, como o Senhor Deus usa pessoas, tá? Por isso que eu trouxe esse texto e depois vocês vão entender. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Paulo foi um discípulo, tá? Paulo foi um seguidor de Cristo. Tá bom? Então, assim, ó, Deus fazia milagres extraordinários por meio da vida de Paulo, de modo que até os lenços e os aventais de Paulo que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Os enfermos, no caso, estes eram curados de suas doenças, e os espíritos malignos saíam deles. Você sabia que Deus pode usar a tua vida grandiosamente? É por isso que nós estamos aqui nesse podcast, para dizer que ele é relevante. Nós aqui não falamos de uma placa de uma denominação de igreja. Nós falamos da verdade, que é a palavra. E eu levo até você o que hoje nós vamos viver, tá? Nós vamos estar com uma pessoa fantástica que já esteve conosco ano passado, e eu disse que nós vamos fazer lives e vamos fazer assim, tipo, séries, entende? Ela já está na série 2, desculpa, para os outros que ainda não vieram, tá? Mas ela pode. Hoje nós vamos falar exatamente isso. Através da vida dela, ela vai nos relatar que podem haver milagres, sim, porque ela vai trazer aqui dúvidas como nós, mães, avós, temos que nos despertar, tá? Existem crimes, eu não sei se você sabe, eu não estava sabendo, mas eu fiquei extremamente admirada com o que eu vi. Crimes cibernéticos. Você já ouviu falar nisso? De verdade, eu nunca tinha ouvido falar. A última vez que ela esteve, ela falou sobre a violência
feminina, a violência da mulher. E foi muito sério, foi muito grave, foi muito chocante, porque nós descobrimos que o nosso município ele está ali, ó, tá na tarjinha ali, sabe? Na ala de quase do amarelo para o vermelho, ou quase no vermelho já geral, em termos de suicídio, em termos de como é que é, agressão. E a agressão, ela é verbal, ela é pela internet, ela é pelo toque, agressão, entende? E ao feminicídio, gente, é isso aqui, ó, tá? A pessoa, quando ela ameaça, muitas vezes ela não faz. Mas a pessoa quietinha, ela vai adiante. E meu chicletinho, hoje nós estamos no podcast de número o quê? 37. Oxi, glória a Deus. E você acredita que nós vamos passar de 100? Acredito. Com certeza, né? Sim. Em nome de Jesus, né? Ano, em abril faz um ano. Oh, meu Deus do céu, nós vamos comemorar aqui com um bolo gigantesco, tá? Só para te falar. Nós já temos uma mesa montadinha com um monte de recadinhos aqui, tá? Já quero agradecer a tua companhia. Compartilha essa live, compartilha esse podcast, porque é muito sério, tá? É muito sério. Aqui no episódio ele diz assim, ó, os riscos do uso sem controle das tecnologias digitais para mulheres, crianças e adolescentes. Você tem noção disso? Eu não tinha, tá? Eu fiquei bem apavorada. Então, leva muito a sério, porque hoje, cara, nós vamos ter muita coisa para descobrir aqui. Eu e você vamos ficar sabendo de coisas apavorantes, mas nós vamos ficar felizes ao mesmo tempo, porque através desse podcast, dessa mesa que o Senhor abriu para nós, este local, nós podemos levar ao teu conhecimento e ao meu, e podermos ajudar outras pessoas. Você está de acordo com isso? Então compartilha, dê um like, faça esse assunto viralizar. Só para avisar, mais uma vez o YouTube boicotou nós, tá? O que eu entendo? Muitas pessoas dizem assim, ai, não sei, é coisa de louco, isso crente fala demais, né? Que a coisa vem do inimigo. Mas até que nós não estávamos aqui, a internet estava funcionando muito bem, o YouTube estava muito bem, obrigada. Só que nós damos um tombo, né? Naquele que é o nosso inimigo, porque hoje, ao vivo, nós temos só pelo Face. Mas a partir de amanhã, no máximo, quarta, a minha maravilhosa Yasmin e a minha maravilhosa Chicletinho, elas levam para o YouTube, gente. Pode procurar lá. Então, hoje nós vamos ter a nossa convidada de honra e que está aqui pelo segundo episódio da nossa série Elas à Mesa, com a maravilhosa Rosicler Felipe. Seja bem-vinda! Obrigada, Lourdinha. Obrigada também pelo espaço, né, que a gente está tendo aqui para conversar com vocês. É um prazer enorme a gente estar aqui, então, pela segunda vez. E, dada a relevância do tema, eu acho que é importante que a gente possa, de fato, né, estar aqui e muitas vezes estar falando várias vezes. Porque eu acho que o que a gente vai tratar aqui são de informações. Claro. E informações nunca são demais, né? Nunca é em demasia. Às vezes a gente ouve, né? E a gente aqui também está falando com pais e mães, a gente sabe o quantas vezes a gente tem que repetir, falar e relembrar as coisas para que elas sejam, né? Sejam conhecidas pelos nossos filhos. Então é mais ou menos nessa ideia, né? Acho que é importante a gente trazer informação para que as pessoas saibam o que realmente está acontecendo, né? Você mesmo falou que não conhecia muito de cyberbullying ou de crimes cibernéticos, mas é uma coisa que acontece e acontece muito na nossa região, em todas as regiões, a ponto de ter sido um tema levantado pela ONU Mulher para que a gente discutisse isso no início do mês de... Desculpa, no final do mês de novembro, né, quando tinha uma semana que a gente chamou de semana voltada para a defesa da mulher e foi um momento assim bacana em que a gente tomou como tema esse assunto vindo da ONU Mulher, e trabalhado também pelo Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, que eu também faço parte, né? Pois é. Tu já sabe que faz parte disso lá também. Então, a gente acabou criando um tema, né? Até a gente foi
feliz em conseguir fazer um material para divulgação disso. Ótimo. E naquele momento, então, nessa semana que a gente teve a abertura das escolas para também estar nas escolas falando um pouquinho sobre o cyberbullying, o sextorção, enfim, vários outros temas e assuntos e títulos que eu vou até depois, né, tentar trazer aqui também, mas falando sobre violência cibernética, porque a gente não percebe e essas coisas estão dentro de casa, silenciosamente, né? Caraca. E a gente precisa estar atento a isso. Então, enquanto pais, mães, família ou Isso. responsáveis, enfim, né? É verdade. Olha só, gente, como é sério isso, tá? E a Rose, ela, na verdade, ela é uma pessoa multifuncional, né, Rosicléia? Porque falar de você não tem como não ver você assim, ó. Primeiro, que ela é mãe de 3 homens maravilhosos, tá? Obrigada. Eles são gigantescos, mas eles são gigantes em todas as áreas, cara. Eles são inteligentíssimos, eles são profissionalíssimos e eles são muito grandes. Meninos lindos. Mas Deus deu a honra para ela cuidar de 4, né? Porque o Júnior tá ali, junto, do ladinho dessa mulher maravilhosa. E olha só, cara, além dela tomar conta do próprio negócio, que ela tem uma vidraçaria, ela traz, junto com ela, essa inteligência, essa bagagem para nós aqui, como seres humanos. O ano passado, falando sobre a violência da mulher, ela ali na frente do conselho. E quando eu convidei-a novamente, cara, o que não faltava era assunto para ela trazer. Porque esse para mim, esse crime cibernético, para mim, é um desafio muito grande. Então, eu disse, Rose, vamos para essa área, porque, assim, nós fizemos ali várias lives para frente, sem problema nenhum, sobre a violência que ela existe, desculpa, mas nós precisamos pôr a cabeça para funcionar. Os pais precisam ter essa relevância, gente, de prestar atenção no que os filhos assistem, no que os filhos veem, no que está, porque o que dá a entender é que é dentro dessa caixinha chamada celular, dessa celular, telinha chamada, né, celular, isso. internet, então, enfim, mídias vamos sociais, descobrir né, o que é redes isso, né? sociais. O que a Rose vai trazer para nós e presta bastante atenção, tá? Porque não é um assunto qualquer e o Elas à Mesa consegue passar para ti, né? Filhote, beijo, deve estar nos assistindo em Indaial, te amo muito. Daqui a pouquinho eu acredito que o Eles à Mesa lá em Indaial também vai estar fervendo, né? A minha neta que está aqui, na outra avó, cuidando dela. E a todos vocês que estão conosco, prestem bastante atenção e vamos deixar a Rose falar, como diz meu marido. Não, então, agradecer de novo, né, a oportunidade, agradecer todos os elogios também. Eu acho que a gente tenta fazer alguma coisa pelos outros, né? Eu acho que esse é o nosso principal objetivo aqui, né, Lourdinha? Claro. Acho que é ajudar, colaborar com aquilo que é possível, né? É necessário. Indiferente da gente ter menos ou mais horas que alguém, né? A gente está aqui para ajudar e é uma coisa que me satisfaz, me realiza mesmo Com estar certeza. fazendo essa participação em várias entidades e no que eu puder ajudar, eu acho que é sempre bom. Eu vou dizer para vocês que eu também sou mãe, então, né, como diz a Lourdinha, de 3 meninos, mas que muitas vezes a gente também, ainda assim, tomando cuidado, ainda assim a gente pode não fazer tudo o que deveria fazer, né? Claro. Mas eu penso e trago aqui para vocês a ideia de que se a gente sabe, pelo menos a gente tem noção do que tá e do que pode estar acontecendo e pode ficar um pouco mais atento, Mais né? atento. Assim como a gente chamou na abertura do podcast, né? Ficar atento. Né? Perceber algumas mudanças, perceber algumas rotinas que são alteradas pelos nossos filhos e que podem estar levando eles a algum tipo de problema que muitas vezes pode estar ali, como eu falei antes, né, silencioso. Então, assim, trazer a informação para as pessoas, para que as pessoas de fato percebam o que está acontecendo. Por quê? Porque hoje todo mundo tem internet, todo mundo, diferente da idade, muitas vezes, né? A gente tem um aparelhinho, né? Um celular nas mãos. Tem. E isso possibilita a gente de muitas coisas boas, né? De trazer conhecimento, de aproximar as pessoas e tudo mais. Mas também, né? Tem o seu lado negro, sempre, né? Tem um lado bom, mas tem um lado ruim disso também. Então, assim, falando de uma forma bem tranquila, né? A gente tem que se preocupar, sim. A gente vai poder ficar sem? Provavelmente não.
porque nas escolas, muitas vezes, algumas atividades já são encaminhadas. Eu sei que está proibido o uso do celular exatamente em sala de aula, mas muitas vezes as atividades das crianças, dos adolescentes, acaba precisando recorrer a fazer uma pesquisa, uma busca, e isso vai acontecer na internet, né? Sim. Usar ela de maneira adequada é super bom, é necessário, Top. faz com que a gente aprenda, mas muitas vezes existem as pessoas mal intencionadas que vão também, né, através dessa ideia de usar os recursos tecnológicos, as mídias sociais, as redes, enfim, fazer alguma coisa de ruim para quem está um Pois pouquinho, é. de repente, menos atento, né? Isso. Porque, assim, às vezes a gente até acha que está fazendo tudo correto, mas sempre tem, né? Sempre. Um momento de deslize, um momento de desatenção, Claro. em que a gente não observa tudo o que acontece. E a gente mesmo adulto, né? A gente está falando aqui mais voltado para as mulheres, porque era o tema da nossa discussão lá no conselho, para as crianças e adolescentes, porque a gente, enquanto mãe, se responsabiliza por isso. Isso. Mas nada impede de nós mesmos, enquanto adultos, né? Também Vigiar, cair claro. em algum problema Com ou certeza. correr algum risco, enfim, né? Porque às vezes acontecem bem naqueles momentos em que a gente às vezes desliga o controle, né? É. E aí a gente às vezes cai num probleminha. Então, o que é o crime cibernético ou essas coisas? São normalmente, então, né? São crimes que acontecem em virtude da gente estar conectado nas redes sociais. Por quê? Porque ali a gente muitas vezes expõe, né? Expõe muitas informações nossas, o nosso cotidiano, tudo que acontece conosco. E as pessoas com má intenção têm como estar nos vigiando nesses momentos e aí, em cima disso, poder estar trazendo algum tipo de malefício para a gente, né? Eu penso que, assim, existem vários tipos de crimes, né, cibernéticos. A gente pode citar alguns, né? Isso, vai, Cyberbullying, por exemplo. isso, vai né? destroçando tudo Isso. isso aí para mim tentar entender. Então, porque eu acredito que você também tenha muitas dúvidas, né? É. Ó, as informações, como diz a Rose, né, na questão de você publicar tudo, né? É aquela coisa, tu vai para tal lugar, tu publica, tu vai fazer tal coisa, tu vai lá e marca a pessoa. Gente, é como ela diz, a pessoa mal intencionada, ela vai buscar exatamente aquilo que está ali fragilizado, né? Uma coisa que você chamou a atenção agora é por que a gente cai nesse momento de algumas vezes fazer alguma bobagem ou se deixar levar, né? Porque justamente a gente está... É um momento de, né, tipo assim, carente descontração. de alguma coisa, a gente está isso. precisando de alguma palavra, procurando alguma coisa, e às vezes a gente enrosca nisso, né? E acaba sendo seduzido, levado, Isso. né? Para um caminho que talvez não seja mais correto. Porque a gente pode sofrer cyberbullying, a gente pode sofrer algum tipo de violência cibernética, mas a gente às vezes pode estar causando também. Claro. Então, os pais, no sentido de controle ou de orientação para os filhos, né? A gente precisa pensar nas duas maneiras, né? De não sofrer, mas também de não prejudicar, ocasionar, não isso. causar isso, né? Então, assim, o mais comum, eu acho, e que talvez até as crianças, né, os adolescentes, os nossos filhos possam estar até, né, se mencionando sobre isso em casa, é porque o cyberbullying é uma coisa que normalmente acontece e muitas escolas já têm trabalhado isso, né? Então, o que é o cyberbullying? É você fazer com que a pessoa se sinta constrangida através dos meios digitais. Como? De várias maneiras. Com uma palavra, muitas vezes você detona essa pessoa, né? Ou porque ela tem um biotipo diferente, ou porque ela tem alguma característica diferente. Enfim, você vai encontrar uma maneira de menosprezar essa pessoa usando as redes sociais, Nossa. por exemplo, né? Pode acontecer de eu fazer contigo ou de eu estar sofrendo, né? Então, assim, é necessário que quando esse tipo de coisa aconteça também, a gente encontre na família, nos pais, um apoio. Ou na escola, ou um amigo, enfim, né? Mas que a gente possa estar também, muitas vezes, buscando ajuda. Então, é interessante a gente saber que isso acontece. E como é que eu, enquanto mãe, sei que está acontecendo alguma coisa? É aquilo que eu falei inicialmente. De repente, a rotina dessa criança, desse adolescente mudou. Ele vai mudar. Ele, de repente, antes era mais contente, era mais feliz. Isso. Era mais, né, de conversar. Vai e ficar de repente, retraído. começa a
né, sofrer algum tipo de... não quer mais falar, não quer mais sair de casa, não quer mais Isso. algumas coisas, algumas atividades que vinha fazendo. Então, assim, às vezes as mães e os pais, os familiares, né, tem que estar percebendo isso também. Então, assim, é o bullying que a gente fazia Sim. e que muitas vezes a gente nem levava isso. Não, numa não se conotação levava como algo assim prejudicial. né? Era uma brincadeira, digamos, mas que ela se tornou pode grave. levar a pessoa a vários tipos de, né, constrangimentos e de violações com ela mesma, né? No sentido de se sentir inferiorizada, de se sentir não necessária para aquele grupo, enfim, e começar a se retrair. Então, Olha o só. cyberbullying é uma das, né, dos tipos que tem. Mas, assim, o que eu quero também dizer, Lurdinha, é que, indiferente do nome que se dá, Sim. como na informática ou na tecnologia, muitas vezes se dá nomes mais ingleses, né, para os temas, mas, indiferente do que for o nome que tiver, é ruim, prejudica as pessoas e elas Isso. precisam de ajuda. Então, né? amém. Então, a gente precisa estar Vamos ligado prestar muita pra isso, atenção. né? Então, um deles é o cyberbullying, a gente tem também o catfishing, que é aquela ideia de capturar informações das pessoas, né? Por exemplo, assim, criar uma identidade falsa, se fazer passar por alguma pessoa. Então, assim, Olha. onde é que eu consigo visualizar isso, por exemplo? Os meus filhos, por exemplo, gostavam sempre de jogar na internet, né? Faz jogos, participa de redes de jogos, jogos online e tudo mais. Então, muitas vezes existem espaços onde essas crianças estão jogando e tudo bem, é como se estivessem jogando na mesa de casa, né? Mas, muitas vezes, as pessoas que estão ali não são conhecidas, né? E ainda, além de não serem conhecidas, porque podem estar em qualquer lugar, elas ainda podem estar se passando por uma pessoa que não é. Olha. Né? Então, por exemplo, eu vou jogar com o meu filho adolescente de 16 anos. Eu digo que eu sou uma adolescente também. Eu vou lá, eu converso com ele, eu dou características minhas que são compatíveis com uma idade aproximadamente da deles e tudo mais. E lá, pelas tantas, eu posso chamar ele para uma sala privada, por exemplo. Olha. E nessa sala privada, eu começar a fazer algumas... Né? Primeiro, claro, né? Eu vou me mostrar amigável, Sim. interessado. Aham. E aí eu pego essa pessoa, que, por exemplo, eu citei meu filho, né? Carente de alguma conversa, carente de alguma atenção, Claro. carente de alguma coisa, porque a gente sabe que os adolescentes muitas vezes Sim, não querem sim, sim. exatamente Não. os pais para E conversar, é né? verdade, é uma idade onde eles não sabem se são adultos ou crianças. E aí fica uma guerra E tem muito grande conflito dentro de também si. de identidade, de Aham. se posicionar e tudo mais. Isso. Então acaba que muitas vezes essa pessoa, por exemplo, pode estar iludindo essa criança, pedindo para ela algumas informações que não Nossa. necessariamente são reais ou necessárias, que a gente, né, compartilhe. E aí, em cima disso, pode estar fazendo algum tipo de chantagem também. Olha. Pressão. Eu sei disso de ti, você me contou tal coisa, então, se você não me contar mais, eu vou falar com os teus pais, por Caraca. exemplo. Se você não me contar ou se você não fizer tal coisa, eu vou... né, sei lá, fazer alguma É uma divulgação chantagem. errada de Isso. ti, ou então assim, ou você me dá tal coisa, né, ou eu quero dinheiro para não Isso. divulgar tal coisa. Lá pelas tantas a pessoa divulgou alguma informação, enfim, e não quer que mais divulgue, então vai começar a fazer chantagem. Caraca. Então assim, é bem complicado, né? Porque várias coisas podem estar Vou te acontecendo bater, chicletinho. nesses negócios, Rose, né? tu não dá bola, tá? Eu brigo aqui com a minha chicletinha, porque essa dança dos dedinhos me dá nos nervos, tá, gente? Vocês já sabem. E nós vamos para 1 ano de briga, eu e ela, e não tem jeito, né? Outra coisa que a gente vê bastante é deepfakes, né? A gente teve um caso com muita comédia, com muita distração e com muita, como é que eu vou dizer, com muitos memes sendo criados, né? Vocês vão já lembrar do que eu estou falando. É como, por exemplo, a gente às vezes cria um perfil falso, né? Eu crio um perfil em que eu sou uma loira, desculpa, né? Eu sou morena. Uma loira de olhos claros e tudo mais, e me interesso por alguém, né? Nossa. Me faço passar por uma pessoa que eu realmente não sou, né? E aí eu entro em algum site, por exemplo, de relacionamento e tudo mais, e aí posso estar, de repente, me passando por uma pessoa que eu não sou. E também, né, de repente, marcando algum encontro, alguma coisa assim, e na hora que eu vou para esse encontro, eu, de repente, não sou bem aquilo que
estavam esperando que eu Caraca. fosse, né? A gente sabe disso porque muitas vezes as mídias divulgam isso também, né? Mas o que eu quero dizer aqui para vocês é que assim, que nem tudo que está na internet é É real. realmente real. Então, para que a gente tome cuidado, né? Para que a gente não abra muitas informações, que a gente não converse muito com as pessoas no sentido de divulgar ou de se abrir muito É porque e dar muito da nossa você não sabe privacidade, quem né? tá. É como você disse, tu não sabe quem tá do outro lado. Como que tu vai... Mas é a carência, né? É. A carência faz, né? Exatamente aquilo que eu falei, né? A gente às vezes acha que, mas isso não vai acontecer comigo. Pode ser que não, tomara que não Tomara aconteça que não, com ninguém, isso. né? Mas vai acontecer às vezes um momento que eu falei, né? Que a gente desligou o controle Isso. e que de repente alguém, né? Tava exatamente naquele momento ali para te dar uma ajuda, né? Claro. Que na verdade não era ajuda. Nossa. Então eu penso assim que a gente tem que estar muito atento a isso tudo, porque fora isso ainda existem, por exemplo, as pessoas que ficam stalkeando a gente, né? Que ficam monitorando, por exemplo, tudo que eu posto, para que de repente isso me dê alguma brecha, né? Para que essa pessoa invada a minha privacidade e faça algum tipo de extorsão, por exemplo, Nossa. né? Algum tipo de cobrança financeira Sim, e tudo mais, sim, né? sim. Tem também o lado todo assim, da parte de sextorção, né? Às vezes eu, na minha inocência, me iludi, tinha um namorado, tinha alguma coisa nesse sentido, passei uma imagem, uma foto que não fosse, né, tão real. Não sei se eu posso falar isso aqui, mas assim, Não, né? deve. Às vezes a Deve gente acha sim. assim, não, mas isso vai acontecer, né, comigo e contigo só, ok. Enquanto a gente estiver de Aham. bem, ok. Sossegado. Mas aí a hora que a gente, de repente, né, encerra esse relacionamento, né, pode estar quebrando esse vínculo, pode ser que essa pessoa, né, querendo se vingar ou querendo me humilhar, possa estar entrando em contato, né, para pedir alguma coisa com relação a essas informações, me denigrir na internet, fazer com que essas informações cheguem a pessoas que não são relevantes. E outro item bem interessante que a gente pode também comentar aqui são redes em que às vezes as pessoas entram para falar mal de alguém, né? Olha. O que a gente chama de ou para fazer discriminação de algum grupo de pessoas e tudo mais, né? Então às vezes a gente nem sabe e tem lá vem um postzinho pra gente, a gente acha mais ou menos legal e simplesmente curte, ou simplesmente, Isso né, é muito. compartilha de novo, sem muitas vezes saber a origem disso, né? E às vezes a gente A pode estar questão, fazendo Rosi, te falando mal de cortando, alguém, de algum te grupo. cortando, tipo, a questão da, como diz, a internet é terra de ninguém. Eu acho que muitas vezes isso também, a gente até levantava isso na questão nos colégios também, passa-se muito essa característica de que a terra é terra de ninguém. Então, muitas vezes, embasado nisso, a pessoa acaba cometendo alguns tipos de crimes. Sim. Tá? Porque qualquer um desses que eu falei aqui, e muitos outros ainda, são crimes. Mas ninguém vai conseguir achar quem eu sou. Ah, tá. Acha. Tá? Olha aí. Pode demorar um pouquinho, pode de repente ser um pouco mais complicado, mas existem mecanismos que dão, né, condições para a gente investigar quem são as pessoas Olha que que fazem legal. isso. Tanto é que também a gente, por exemplo, já ouviu tantas vezes falar na internet, nas mídias, nos meios de comunicação, aprenderam determinada pessoa porque ele cometia pedofilia, publicava né, vídeos e outras cenas que não eram devidas pela origem, né? Ou Olha. divulgavam imagens de crianças, adolescentes e tudo mais. Então, há como chegar a Na quem pessoa. faz isso. Amém. Sim. Então, indiferente, né, de eu estar sofrendo ou de eu ser o seu agressor, eu posso ser punida, né? No caso de eu ser o agressor, porque vão, de alguma maneira, me localizar, me encontrar. Amém. Então, assim, tem essa sensação, né? Sim. Mas eu crio Não, um eu perfil faço falso, isso. eu vou entrar na internet, ninguém vai saber onde eu tô, quem eu sou, de onde eu mandei a informação. Mande. Tem formas de camuflar isso um pouco, de tornar isso um pouco mais complicado. Mas, mesmo assim, há como também descobrir quem essas pessoas são Ai, que coisa e o que elas boa. fazem. Então, por isso que os pais têm que estar atentos, porque eles têm que saber que isso está acontecendo, né? Tomar ciência disso,
denunciar, buscar ajuda, Isso. né? Para que as pessoas sejam punidas, para que isso não volte a acontecer. Até porque eu acredito que nesse caso, né, Rosi, a pessoa ela vai estar tão fragilizada com esse tipo digamos, chantagem, né, esse tipo de situação, e também como é que eu posso te dizer, a descredibilidade, né, porque a pessoa ela está acreditando numa fantasia e quando ela percebe que isso não foi real, que ela se coloca e ela vê que ela aonde ela se meteu, eu acho que ela entra em desespero mesmo, né? E a gente sabe de muitos casos assim que levou até a suicídios por conta disso. Com certeza. Então, nós gostaríamos, eu acredito que você que está em casa também, gostaríamos de saber cada fator desse, né? Cada pecinha dessa que ela trouxe, o que cada uma significa para nós pais, avós, para nós em casa, ficarmos atentos mesmo com essa questão de internet, ficarmos atentos com o celular, ficarmos atentos com tudo que acontece e com a mudança da pessoa que está ao nosso lado, do adolescente, da criança, até mesmo da mulher, porque alguém pode se passar, é real, um namoro virtual. Nós ouvimos isso há muito tempo. Eu estou namorando com fulano. Aí eu vou lá, faço um nudes, né? É só para ele ou só para ela. Daqui a pouco todo mundo está sabendo, aquilo invade, aquilo. Então, eu acredito que há algumas coisas ali que, pelo que deu para mim entender, é mais ou menos nessa linha, né? Nessa linha. Mas que tem lei para isso, tá? Tem lei, é crime, tá? A gente, só para comentar contigo, então, assim, isso é crime. Quando a gente pensou em fazer esse material ano passado... Eu amei esse material, Rosi. Vamos mostrar aqui. Para a gente divulgar nas escolas, o que Olha aconteceu? Aqui, galerinha. A gente teve, então, o apoio... Tá. Aqui. O apoio do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres para organizar isso, né? Eu tenho uma amiga que gosta muito de me ajudar nesse material, que é a Michele. E, assim, a partir disso, a gente fez o quê? A gente tomou, né, como ponto Depois de nós referência vamos algumas ver. informações. Dá para colocar no portal. Mas a gente teve a ajuda do delegado da cidade, Ótimo. da procuradoria, de várias pessoas aqui da cidade também, para nos ajudar até a corrigir esse material, no sentido de deixar com que esse material ficasse o mais limpo possível e com informações Claro. fidedignas, né, que nos levasse de fato a poder mostrar para as pessoas que sim, que isso acontece. Claro. E que também, sim, essas pessoas podem ser acusadas, enfim. E eu lembro que no nosso primeiro material tinha a ideia de que é isso tudo e tal. E aí o delegado de Xanxerê pediu para colocar aqui que crimes cibernéticos é crime. Amém. Então, assim, existe lei, existem punição para isso. Punir esse tipo de Amém. situação também. Porque, assim, a gente falava mais aqui de mulheres, meninas, mas indiferente, né? Um adolescente, Claro. enfim, alguma pessoa vulnerável vai, de repente, estar sofrendo isso. E a gente precisa estar apoiando para que ela possa sair desse processo, né? Como você falou muito bem, a pessoa normalmente vai se sentir minimizada, reduzida e vai ter muita dificuldade em, muitas vezes, procurar ajuda. Então, quando ela procurar ajuda, quando ela demonstrar que ela está sofrendo algum tipo de violência, você seja saber para onde levar. ou não, leve, né? Apoie essa pessoa. Isso. Corra com ela para algum lugar em que ela possa se sentir mais segura e tente ajudar, porque normalmente, assim como você falou, essa pessoa se sente minimizada, mas qualquer um que se sente inferiorizado e sofre algum tipo de violência, para sair disso, precisa de muita força, de muita ajuda, de muita colaboração de outras pessoas. Eu acho que ele vai para uma depressão, né, Rosi? Vai. A pessoa, ela desce no fundo do poço, porque ela percebe que ela entrou em uma fantasia, em um conto de fadas, ao qual ela se entregou de uma forma, e isso eu acredito que possa acontecer também com, eu não sei, você pode me esclarecer, mas até com idosos? Sim, Por porque quê? na verdade a gente está Carência, falando mais, né? Seres humanos. falando mais aqui de violência cibernética contra adolescentes, jovens, porque a gente pensa que eles sejam mais vulneráveis. Sim. Mas quando a gente fala de vulnerabilidade, a gente fala também de mulheres, enfim, e de idosos com certeza, Claro. né? E aquilo que tu falou antes também, né? Muitas vezes a pessoa está procurando um relacionamento, uma amizade ou alguma relação mesmo, né? E vai para a internet.
E aí chega lá e encontra o príncipe encantado. E aí começa a conversar com essa pessoa. E ela, muitas vezes, bem mal intencionada, né? Isso. Sabe como chegar, como agradar, como seduzir as pessoas. E aí vai. A gente sabe de casos que as pessoas pagam viagens, que a pessoa mandam dinheiro, enfim, né? Olha, então, assim, quanta às vezes coisa. os filhos dessas pessoas também têm que estar, né? Claro, Ou o ligados, cuidador dessa gente, pessoa também claro. tem que estar cuidando, porque muitas vezes é uma maneira fácil, né? A pessoa vai iludir. cair e vai cair com a própria vida. Porque dependendo da situação que ela entrar ali, eu acredito que ela nem consiga ter força para voltar. Porque muitas vezes acaba virando meme, como eu falei há pouco de um caso aqui da região do Rio Grande do Sul, né? Mas muitas vezes não. Então, às vezes, a pessoa, de fato, leva muito tempo para sair dessa relação, dessa situação. E quanto prejuízo ela já teve? Psicológico, moral, financeiro. Às vezes até físico, né? E, às vezes, ainda ela pode, né, tá passando por um processo todo que ela não vai conseguir dar Sozinha, a volta de superar dar isso volta. sozinha, Isso. né? Então, por isso a gente, enquanto sociedade, comunidade, aquilo que eu te falei antes, é bom a gente estar falando sobre isso, Que porque bom. pelo menos a gente sabe que tem ajuda, né? Que Cara, tem que é procurar muito ajuda, maravilhoso esse assunto, gente. Nós precisamos ir além. Vocês estão entendendo que é muito sério? O Elas à Mesa traz assuntos muito relevantes, gente. Nós temos aqui, ó, a graça, tá? De estar nos acompanhando ao vivo 116 pessoas. Obrigada, gente. Vocês são maravilhosos. Amo vocês, tá? Nós estamos aqui com a nossa Lourdes, maravilhosa, que esteve conosco ontem. Um assunto importantíssimo, ela diz aqui. Meu esposo está assistindo, mandando um abraço para ti, para todos os ouvintes. E está mandando um abraço, porque eu acredito que o nosso deputado Marcos da Rosa também está nos assistindo, então ele também está mandando um grande abraço aqui para todos, tá? E são assuntos, assim, que se nós não trouxéssemos à tona, eu sou uma que não iria saber. Então, assim, a violência que a Rose trouxe já na primeira entrevista dela, né? A violência na mulher, com a mulher, sobre a mulher, contra a mulher, né? Foi algo assim que nos chocou muito. E nós tivemos, assim, muitas pessoas que vieram, nos questionaram, agradeceram. Foi, assim, um assunto muito debatido, né? E agora, essa questão da violência na internet é muito séria, gente. Então, é maravilhoso nós termos esse assunto aqui para compartilhar. Porque, ó, foi um grupo de pessoas seletas, tá? Profissionais, que no ano passado, no mês de novembro, se reuniram para discutir isso, trouxeram pautas, fizeram folders, nós vamos levar às igrejas, nós vamos estar apresentando aqui no portal, no podcast, tá? Esse assunto para vocês também levarem adiante. Quem quiser nos encontrar, quem quiser entrar em contato com a gente, entra aqui, faz perguntas, a Rose está aqui, vai responder, tá? Porque nós temos muita curiosidade. Vamos lá, Rose, vamos tentar saber um pouco mais de tudo isso. A gente acha que esgota, né? Hoje a gente com certeza não vai esgotar esse tema, né? Não. Lutinha? Mas eu penso assim que só para que as pessoas fiquem alertas, Isso. né? Que foi o que a gente fez na chamada do nosso podcast, ficar alerta. Alerta. Né? A gente sabe o quanto alerta a gente tem que ser quando mãe, quando pai, quando família, mas eu acho que isso também é um outro alerta que a gente precisa ter, não só então com os nossos jovens, mas também com os nossos idosos, como você falou, porque muitas vezes a gente acha que a gente está protegido também, porque está dentro de casa, porque não está na rua, porque não está fazendo nada, né, ao ar livre, e muitas vezes esse perigo também está ali. Então, assim, algumas dicas que a gente pode estar dando aqui, né? Além dessa ideia de que a gente tem que conversar com os filhos, de que a gente tem que muitas vezes mostrar para eles inúmeras vezes, né? Não vai ser numa única só, das ocorrências e das coisas que acontecem no mundo real, mas eu acho que assim a gente pode estar também pensando em dar uma monitorada no que eles usam, no que eles acessam, no que eles fazem na internet, né? Ou dentro de casa também. Porque a gente sabe que a gente precisa, muitas vezes, né? Educar, mas a gente tem que ficar batendo nessa tecla. Tem que bater na tecla, gente. Com Meu Deus. muita veemência, assim, né? Então, uma coisa que a gente chama atenção é sempre que os pais falem sobre a privacidade de cada um, né? Que eles tomem cuidado com as informações que eles passam para as pessoas. Ótimo. Que mesmo
a gente às vezes falando, né? Estou me reportando agora a mim mesma quando criança, meus pais diziam, não fale com estranho. Isso. Essas pessoas não são conhecidas, você não dê, né? É. Mantenha uma certa distância. A gente fazia isso fisicamente, mais fácil até do que virtualmente, né? Porque agora a gente não sabe quanto distante essa pessoa está ou tão quanto próxima ela está também. Verdade. Então, assim, manter sigilo das informações, tentar identificar se são pessoas de fato conhecidas, se são pessoas reais, né? Tentar, os pais, né? Tentar acompanhar mais ou menos o que fazem. Não é fácil, tá? Eu sei que não é fácil. Mas, assim, são alertas que a gente, né, tá Fica mais comentando. presente. Criar algumas regras de uso, muitas vezes, da internet, horários, evitar que usem tanto tempo sozinho, porque também, assim, mesmo usando dentro de casa, muitas vezes eles podem acessar sites Sim. ou lugares que não são devidos para a idade das crianças, dos adolescentes, em especial nessa etapa de formação deles, né? Então, os pais têm que estar, de fato, atentos. Aí vão me dizer assim, nossa, Rosicléia, mas é mais uma obrigação. É mais uma obrigação, né? A gente, quando decide ser pai e mãe, a gente sabe Isso que é um não dever é que pra Deus nos uns deu, dias, né? É a pra palavra sempre. dizendo. Você tem que instruir o filho o caminho que ele deve seguir. Isso é bíblico, gente. Instrui o teu filho o caminho que ele deve seguir e aí ele andará. Ele andará. Não quer dizer que ele não vá se desviar. Ele vai acabar se desviando. Mas ele sabendo que você determinou para ele, que você colocou para ele uma linha, mesmo que ele vá para a direita ou para a esquerda, que não era para ele ter saído daquele caminho, mais dia, menos dia, ele vai voltar, porque você instruiu ele. Agora, se você deixar Deus dará, para que ali fora ele aprenda, ou que, não, ele não vai, ele não corre esse risco. A gente está dentro de casa. É como diz a Rose, na nossa época, a gente tinha medo do que era real ali, estava palpável aos nossos olhos, estava junto da gente. Hoje não, está dentro de uma caixinha, ninguém sabe de nada. E muitas coisas, né? Não, agora fugindo um pouquinho até dos crimes cibernéticos, né? Mas muitas das violências ainda acontecem dentro de casa também. Então, Olha só. a gente tem dois, né? Tem dois pontos para cuidar aqui, Dois né? pesos. A gente, enquanto pai, tem que cuidar, mas a gente, enquanto pai, também tem que ter a responsabilidade de não fazer, né? Aquilo que eu falei antes. Às vezes eu estou sofrendo, mas às vezes eu estou fazendo. Então, eu acho que a gente tem que ter consciência do que é certo, né? E, claro, e se essas coisas acontecem dentro de casa, talvez que as crianças, os adolescentes ou as pessoas, os idosos, enfim, possam ter alguma pessoa de confiança para procurar para ajudar, né? E saber que a sociedade está se organizando também para ajudar as pessoas a saírem desse, né, nesse ciclo de violência. Ai, ótimo isso. Porque a gente sabe que a gente fala muito da casa, mas às vezes a gente até, né, tem medo de falar, porque às vezes a violência acontece ali mesmo, dentro de casa, né? Então, infelizmente, a gente tem que fazer, mas é real. Né, a gente parece aqui falando, né, errado, mas é isso que acontece. A gente tem Nós temos que coisas bater a real. acontecem fora de casa, dentro de casa, nas mídias sociais. Enfim, a gente está cercado, né, de possibilidades de não está caminhando nessa trilha correta que você fala, né? Que triste, né? Então, às vezes, né, a gente nem percebe, mas a gente tem que estar atento. Tem que estar atento e tem a que informar as pessoas que saibam que tem gente pensando em ajudar também, né? E já foi montado isso, né, Rose? Já foi criado esse conselho e já ficou bem explícito ali com digamos, com a fala e com a escrita, né, do próprio delegado, colocando que é crime. Tá? Então, quer dizer, você não está desassistido, você não ficará desassistido, você não pode se retrair, ao contrário, busque ajuda. As pessoas que estão próximas, que sentirem qualquer coisa, como diz a Rose, cara, vai atrás, vai tentar sondar, vigia o celular, vigia as redes sociais, alguma coisa você vai encontrar. Ele vai tentar disfarçar ao máximo, mas é tão carente a coisa que daqui a pouquinho vai aparecer. Porque nada fica escondido a vida toda. E quando aparecer, busque ajuda antes que seja tarde. Um sinal que dê, né, que não está bem a pessoa, né, que os pais fiquem atentos, porque às vezes é um sinal mínimo, né? É mínimo, mas ele está pedindo socorro. Procurar ajudar. A gente também já ouviu, talvez você até tenha ouvido falar também, né? Às vezes tem essas redes na internet em que fazem desafios, em que as pessoas às vezes, né, te desafiam a fazer tal coisa. E a pessoa às vezes vai, tem que sair matando todo mundo numa escola, como já aconteceu. Isso, já aconteceu. Mais, né?
é óbvio que essa pessoa tentou disfarçar, né? Mas se a gente está um pouco mais atenta, muitas vezes ela dá sinais de que ela está sofrendo algum tipo de pressão, sofrendo algum tipo de violência e que vai em algum momento explodir, né? E aí, às vezes, essa explosão não é, né, pouca coisa, né? Não. Porque machucar uma professora na escola, os Pois coleguinhas na escola, isso tudo é muito, né? Pra gente que pensa assim... quanto disso nós vivemos o ano passado, há um ano, 2 atrás, com chacinas em colégios, coisas assim que só se ouvia fora do Brasil e, de repente, a gente viu aqui no nosso meio isso acontecer. Então, quer dizer... É uma situação que, às vezes, está levando essas pessoas a cometerem esses crimes porque elas passaram por uma opressão maligna, uma coisa muito forte dentro delas e que não foi tratada. E, às vezes, é como eu falei ali, é uma violência que a pessoa está sofrendo no sentido de tem que fazer isso, porque senão eu faço tal coisa contra você, contra a tua família, porque eu sei onde você estuda, eu sei onde você mora, eu sei que horário que você tem atividades. Cara, é muito então, grave. assim, quanto menos a gente divulgar dessas coisas, claro, é quase impossível hoje em dia a gente pedir para os adolescentes não divulgarem ou não terem as suas redes sociais. Mas, assim, tomar alguns cuidados também, Vigia, né? Para que a gente, por exemplo, assim, a pessoa às vezes vai fazer esse tipo de ameaça, né? E aí, realmente, ela sabe, porque eu publico, eu sei onde eu estava, eu sei o que eu tinha feito, a pessoa vai ter noção do que está acontecendo comigo e saber onde me achar, né? Então, às vezes, isso é problemático. E aí que eu falo, né? Tentar ter uma relação de proximidade com os filhos, os adolescentes. Por mais difícil que seja, né? Às vezes, eles vão, né? Você se colocar no lugar dele, né? Tentar entender essa mente que está tão conturbada por tanta informação que está vindo, né? Então, entre as dicas, a gente pede para que não divulgue muitas informações privadas, né, da sua privacidade. Também os pais têm que mostrar a importância das informações da gente, né? A gente sabe o quanto é importante muitas vezes, né, os nossos segredos também, né? Então que isso a gente converse, que isso a gente possa de repente estar conversando, mas com umas pessoas que são, né, de fato confiança, né? Aquilo que eu falei, muitas vezes a pessoa mais confiada, mais de confiança não é talvez o pai e a mãe, mas normalmente é para ser, né? Então que a gente consiga, que as crianças ou quem passa por esse tipo de coisa consiga perceber isso e os pais, de maneira geral, criem esse vínculo com os filhos, né? A importância também, então, de não falar com qualquer pessoa, de não deixar todos os dados na internet, de muitas vezes as coisas na internet não serem reais, né? Para que a gente possa estar vigiando. A gente tem liberdade de usar a internet, sim, mas a gente tem toda a responsabilidade também, né? Então, aquilo que eu falei antes, às vezes a gente pode estar usando para o bem e às vezes a gente pode, mas eu posso falar tudo o que eu quero, eu tenho liberdade de expressão. Sim, você tem liberdade de expressão, mas você, né, até onde? Tem que também, né, cumprir com a tua responsabilidade de assumir aquilo que tu fez. Então, foi um exemplo bacana que a gente levou até para uma escola uns dias atrás. A Michelle e a Annalise estavam com a gente nesse dia e a gente falava, por exemplo, assim, tudo bem, eu quero falar mal de alguém. Porque o coleguinha me incomodou, não sei o que lá, e eu vou para a internet e falo mal. Quem é que cumpre? Quem é que cobre esse custo, essa violência? Pois é. É a família, né? Então, assim, será que a minha família está preparada para pagar essa indenização, para pagar esse risco que eu tenho também? Então, assim, eu posso falar o que eu quiser, mas eu tenho a responsabilidade de falar. Tem a consequência disso, né? Mas eu sou adolescente, eu sou menor de idade, eu não vou cumprir com alguma obrigação. Eu talvez não precise, eu não consiga ainda pagar por isso, né? Dependendo da minha idade. Mas quem vai assumir isso são os meus responsáveis. E muitas vezes eu estou colocando em risco toda a condição da minha família também por uma coisa que eu, de repente, postei, fiz, banal. Enfim, né? Que eu achei que totalmente não ia ter banal, que não ia ter consequência. Porque aquilo que tu falou também, eu tô na internet, eu tô escondido, eu tenho um pseudônimo falso, ninguém vai me achar. Não, né? Então, assim, eu lembro que foi um assunto bem, bem interessante, assim, que fez com que as crianças e adolescentes ficassem até um pouco mais ligados, porque, assim, eu, de repente, sou menor de idade, não cumpro com as minhas obrigações, ainda não tenho tanta responsabilidade, mas o meu pai, a minha mãe, o meu responsável, tem essa responsabilidade e vai acabar, de repente, tendo que assumir uma violência que eu estou cometendo, né? E vai pagar um preço. Eu fiz até sem
sem, de repente, uma grande intenção, sem perceber o grau de crueldade, de violência Claro. que isso era, né? Mas eu tô colocando em risco também a minha família, né? Porque, de repente, tirar do cofrinho lá uma indenização moral ou alguma coisa assim também não vai ser tão fácil para qualquer família, né? Caraca, gente, pensa só. Você tem noção do quão grave é essa situação, né? Porque está se levando, e isso é ótimo, né? Presta atenção. Vocês conseguiram levar isso para as escolas, Rose. Vocês conseguiram chegar nas escolas aqui, principalmente aqui do nosso município, e apresentar essas situações. Então, quer dizer, nós, digamos assim, fora da escola, nós não tínhamos, quem sabe, essa total informação. Mas os teus filhos, se você sentar com os teus filhos ou as pessoas que você conhece e conversar sobre isso, eles vão poder te passar, porque foi colocado para eles. E mostrar para eles a gravidade da coisa. Entende que não é só o fato de que o meu pai vai assumir isso. Tá, beleza, meus pais vão pagar por isso. Tudo certo, eu não. Mas o teu nome vai manchar, cara. Sabe? Você vai ficar uma pessoa marcada. Por quê? Porque diante da lei, diante de uma responsabilidade, o teu pai hoje vai arcar com as consequências que são suas, né? E, infelizmente, a falta de cuidado também dos pais. Mas isso futuramente vai pesar para ti. Então, é muito legal que se fale com os teus amigos sobre isso, que se leve essas informações para frente, porque ficou bem claro. A internet é místico isso, tá? É falso isso, tá? É fake isso, tá? Não é que seja terra de ninguém. Hoje tem dono, tá? E vai ser revelado. Seja o preço que for, seja o tempo que for. Ficou bem claro. É crime, tá? Tem pessoas responsáveis atrás de quem tá achando que, não, é só uma brincadeirinha. Cara, desculpa, não pode ser brincadeira. Aonde magoa, aonde mexe. Eu acho que brincadeira não é, né? Não, né? Lurdinha, a gente não pode encarar isso como brincadeira, porque qualquer tipo de violência, que também, como tu falou, ficam cicatrizes, né? Ficam. Então, vai ser uma cicatriz moral, ou vai ser uma vergonha que, de repente, essa criança, esse adolescente vai levar para sempre. Não só de quem sofre, mas também de quem comete esse tipo de violência, né? Mas eu acho que, assim, a pessoa passa por dificuldades psicológicas, de relacionamento e tudo mais, porque ela acaba sendo, né, muitas vezes inferiorizada, humilhada. Claro! Né? Mas era só uma brincadeira. Nada do que é uma brincadeira, né, que de repente possa deixar cicatrizes, é realmente uma brincadeira, não, né? Não pode, né? Então, eu acho, assim, que a pessoa que está sofrendo esse tipo de violência, seja ela cibernética ou não, ela vai ficar com algumas sequelas que ela vai ter que tratar, né? É verdade. Então, eu acho que nesse momento a gente tem que pensar muito, né? Porque às vezes é um momento de queria me divertir, queria fazer uma brincadeira e entrei aí e fiz alguma coisa errada. Mas a pessoa que sofre essa violência, né, ela vai ficar com essa marca provavelmente por muito tempo, né? Nossa. Se não para sempre. Então, assim, a gente tem que tomar esse cuidado, né? Porque a gente está brincando com pessoas com a reais, vida. que, embora pareça que estar na internet não é uma pessoa real, é uma pessoa real que está muitas vezes com a foto sendo divulgada, com a imagem sendo, né, chacoteada, né, assim, né, enfim, algum tipo de chacota que está sendo feita, algum tipo de pressão, né, enfim, a pessoa realmente fica, né, vinculada a isso porque ela se machuca, né? Claro. Ela sofre com isso. Você acredita que dentro dessa violência possa haver também a questão dessas, digamos assim, até essas, como já teve, né? Eu lembro há uns 2 anos que me chamou muito a atenção, nós ainda continuávamos com os adolescentes, a questão, como você disse, de desafios, assim, aquela coisa daquelas meninas que se colocavam na parede ali, seguravam o diafragma da pessoa e ela tinha que ficar sem respirar e alguém contando o tempo ali que levou pessoas a passar mal, tipo levou... Gente... a gente chama aqui, eu até vou ler aqui, rape sleeping. Filmar e divulgar alguma agressão causada numa pessoa no sentido de simplesmente tirar sarro, de fazer um desafio desses, né? Então, as pessoas uma fica gravando, a outra machucando, e aí depois disso vai para a internet no sentido de tirar um sarro. Não é tirar um sarro, né? A pessoa muitas vezes sofreu ali, claro, né?
pode ter sido até machucada muitas vezes, Machucada, né? às vezes ela perde, faltando o oxigênio, a gente sabe que faltando oxigênio no cérebro leva a coisas gravíssimas. E de repente, assim, né, violência física mesmo, Claro. né, que possa estar, né, machucando né, complicando a própria pessoa fisicamente. Então, eu acho que assim a gente não deve fazer isso. Como eu falei, os nomes são, né, são em inglês, mas indiferente disso, é aquela ideia, né, de muitas vezes, eu quero me vingar de alguém, então eu vou fazer uma brincadeira muito de mau gosto, né, que eu posso machucar, que eu posso deixar essa pessoa né, violentada, né? E aí prejudicar essa pessoa no sentido de simplesmente me satisfazer ou de tirar uma vantagem sobre isso, né? E isso é passado de amigo para amigo, digamos. É como se fosse uma competição ali entre na verdade, eles, tem uma coisa tensa, né? formas, né, Lourdinha, que isso vai acontecendo. Então, só divulga, mas aí, uma vez que está na internet, eu divulgo, outro compartilha, outro compartilha. Aquilo que eu falei antes também. É uma violência. Né? Foi feita com um coleguinha de colégio. Isso. Eu não fui eu que fiz, mas estava lá na Eu internet. estava gravando. Eu compartilhei. Isso. Eu também sou criminoso, né? Olha é aquilo que a só. gente fala, a gente está compactuando com isso, né? Você vê. Então, a gente, por exemplo, assim, não fui eu que filmei, não fui eu que fiz e não fui eu que sofri. Mas veio para mim, nas minhas mídias sociais, e eu achei interessante. E divulguei. Sem problema nenhum, né? Tenho liberdade para isso. Eu vou lá e curto, compartilho, né? Eu também estou tomando, né? Estou sendo responsável por aquilo, porque aquilo que eu falei antes, né? Não basta que às vezes a gente não faça. Às vezes a gente compactuar com isso também é crime, né? Claro. Eu não estou ajudando uma pessoa, eu estou vendo a pessoa sofrer, eu estou vendo a pessoa sendo machucada, vítima de alguma coisa, e eu não faço nada. Meu Deus. Né? Não, né? Eu tenho que proteger essa pessoa. Essa é a minha ideia, né? A ideia de a gente ter esse tipo de informação é que a gente possa proteger essa pessoa, que a gente possa ajudar ela. E não simplesmente, mas eu não fiz nada, eu só compartilhei. Não, tu compartilhou. Compartilhou. Tu divulgou uma De uma imagem certa forma, você que também denegria, que humilhava, que, sei lá, né, de alguma forma estava expondo aquela criança, aquele adolescente, né? Então, eu estou fazendo aquilo que falei de redes, né, que fazem muitas vezes uma conotação pejorativa para alguém, ou são contra algum assunto, ou são contra algum tipo de gênero, né, raça, hoje credo, tem isso. enfim, né? Então, a gente não pode compactuar com isso. Então, às vezes, mas eu simplesmente curti. Não é simplesmente curtir, né? E só, talvez, assim, até eu vou tentar falar aqui também de como a gente se proteger disso, de como procurar, mas muitas vezes a gente acha que isso também não vai acontecer comigo, né? A gente também tem que se proteger para que a gente possa estar fazendo isso, né? Tentar se proteger e tentar saber de como ajudar as outras pessoas, né? Claro. E como se faz isso, Rose? Então, existem vários mecanismos, né? A gente tem muito disque denúncia, né? Desde a polícia normal, né? Então, passa pra gente. A gente tem aqui, né? Primeiro que a gente possa estar rompendo esse silêncio, né? Fazendo com que essa pessoa busque ajuda, né? No momento que ela buscar ajuda, que a gente seja, né, a pessoa que possa estar ajudando. Então, aqui em Xanxerê a gente tem o 181, que é o disque denúncia, né? Pode fazer um relato lá anonimamente, então eu posso ajudar um colega meu que está sofrendo algum tipo de abuso também, de violência. O 190, né, que é o de emergência da Polícia Militar. A gente tem ainda a DPCAM aqui em Xanxerê, que tem o número 34330441, mas depois eu acho que vocês divulgam isso nós vamos isso tudo, colocar, né? Claro, com tem certeza. a Defensoria Pública também aqui em Xanxerê. E eu acho que, assim, hospital, algumas entidades, assim, que a gente sabe que estão disponíveis para ajudar a gente sempre, né? O hospital, a delegacia, a própria o Conselho da Mulher, às vezes até uma amiga, né? Claro. Eu posso dizer de fé que muitas pessoas, até pelo fato da gente estar, às vezes, conversando sobre isso, a gente é procurada para tentar ajudar, né? Com certeza. Porque a gente não está aqui brincando, né? A gente está aqui para tentar mudar realmente a sociedade, vamos mudar, vamos mexer. É uma responsabilidade, né, Rose? É uma responsabilidade nossa como seres humanos, né? Com certeza. Então, assim, embora assumam várias formas diferentes, isso tudo, né, a gente tem que tentar coibir, tentar fazer com que não prejudique mais, né, as nossas crianças. É aquilo que nós falamos, gente. Nós passamos 1 hora e nós não conseguimos desvendar tanta coisa que nós temos para falar, tá? Então é muito sério.
Leva a sério, busca recursos. Se você sentir qualquer coisa, qualquer mudança, qualquer atitude diferente, vai em busca de ajuda, porque é grave, é sério. E está escondido dentro de uma caixinha. Que muitas vezes, através de uma brincadeira de colegas, que, como eu digo, como a Rose falou, não é uma brincadeira, é uma violência, é um crime, né? Você, sem a tua intenção, mas tu tá compartilhando, e a pessoa tá sendo ali colocada, exposta e jogada dentro de uma fornalha. Ela tá passando por um problema que pode levar ela a um suicídio, que pode levar ela a cometer uma atitude mais grave, de uma forma assim desesperadora, porque é real, gente. Tá ali, tá aqui. Quantas coisas a Rose hoje colocou pra gente. E eu posso dizer pra ti que nós temos muito mais. Nós vamos divulgar esse material, tá? Nas nossas mídias, aqui no portal e também no Elas à Mesa. A gente vai deixar rodando para vocês acompanharem, tá? Todas essas informações são preciosíssimas para nós pais, avós, donas de casa, para os casais, tá? Levem a sério, gente. A questão da internet não é brincadeira. Nós temos dentro de uma caixinha informações preciosas, um lugar onde a gente pode buscar realmente um apoio, uma ajuda, mas, infelizmente, por trás de tudo isso tem muita coisa ruim. Tem muita coisa ruim e nós precisamos ter o cuidado, porque Deus nos deu os nossos filhos como pérolas, como preciosidades, tá? Então nós temos o dever diante de Deus de ajudar os nossos filhos não cometerem esse tipo de crime e também não serem a parte violentada aqui, a parte de sofrer, né? Rose, qual seria, digamos, como a Chicletinho já mostrou meu dedinho lá, que isso me dá um ruim, passa muito rápido, eu nunca vi. Qual seria, você como atuante nesse meio, o conselho principal ou a informação para esses pais que, cara, para mim foi uma surpresa muito grande tudo isso que a Rose trouxe. E vocês adolescentes, vocês que estão nos acompanhando, eu tenho certeza que vocês já ouviram, porque a Rose já falou, foi para os colégios, mas levem a sério. Então, qual seria, assim, para os pais, para nós que, digamos, estamos assim mais escondidinhos ali, não temos essa total informação? Primeiro dizer para que vocês tomem cuidado dos filhos, né? Que a gente cuide dos filhos. E para cuidar deles, a gente tem que estar atento o tempo todo, né? Quando eles são pequenos, a gente tenta não deixar cair. Quando são um pouco maiores, né? Em como estão sendo educados, em como estão se relacionando com as pessoas e tudo mais. Eu acho que a dica maior é que, assim, é a gente ficar atento, né? Eles vão precisar usar as mídias sociais, como eu falei? Sim. É natureza, é natural para eles é muito mais natural do que para a gente. Sim. Não tem muito o que fazer. Mas tentar supervisionar isso de alguma maneira, tentar procurar entender o que eles estão fazendo, conversar, né? Eu acho que o relacionamento da família que é muito importante nesse momento, né? Para que as crianças, adolescentes tenham confiança em estar comentando com o pai. Veio um assunto meio estranho, né? Uhum. Chegou alguma informação meio assim, com um conteúdo meio estranho, é que eu não achei bacana, mãe. O que é isso aqui? Isso. Para que serve? O que é isso? O que eu faço, né? E a gente está aberto a esse tipo de conversa também, né? Não é fácil, tá? E fico triste assim também, né? No sentido de parece que eu só trago notícias ruins. Não, mas eu acho que aqui a ideia é trazer informação, né? Fazer com que a gente fique atento para que a gente possa cuidar melhor dos nossos filhos o tempo todo, né? E saber ajudá-los se eles, por acaso, né, acabarem sofrendo algum tipo de abuso, de violência, enfim, que a gente possa ajudar, né? Não só os filhos, eu falo dos filhos, mas que seja um amigo, que seja o irmão, o vizinho, coleguinhas, né? A amiga, na escola, a colega de trabalho, enfim, né? Qualquer pessoa que esteja precisando de ajuda, que a gente muitas vezes fique mais antenado, atento, né? Como eu falava ali, atento para saber. Porque vai haver alguma mudança. Alguém sempre vai
né, se a gente se mostrar, como é que eu vou dizer assim, aberto a receber, a ajudar, provavelmente as pessoas vão chegar em você Amém. e vão pedir ajuda, né? Ai, Então, que assim, bom. já aconteceu comigo, né? Ai, que bom. Então, a gente às vezes fica naquela situação assim, e agora o que eu faço, né? Mas que bom que veio Que bom, conversar comigo. verdade. Que bom que eu posso ajudar. Amém. E que bom se eu souber, né, souber que tem como sair disso e o que fazer, o que procurar, o que ajudar. Então, eu acho que a gente traz aqui a informação, né? Ótimo. Então, os pais precisam de informações sobre isso, os adolescentes, as crianças, Isso. os filhos, né, os adultos, os idosos, precisam das informações para que a gente se mantenha atento, para não cair. Se caso, né, a gente tiver alguma coisa, que a gente possa também saber que tem como procurar Como ajuda. procurar ajuda. Olha só, gente. É maravilhoso. O nosso podcast, gente, é informativo, tá? Vocês têm que levar muito a sério. Passem, transmitam isso, compartilhem, porque é precioso esse material, gente, tá? Não é assim uma coisa que se joga simplesmente assim nas mídias e fica lá, não. Presta muita atenção, é muito sério. E eu não tenho palavras para dizer, Rose, porque assim, ó, não é coisa ruim que você traz, cara. São assuntos maravilhosos, pertinentes e dentro da nossa realidade, do nosso contexto nos dias de hoje. Não é uma coisa assim, ai, futura ou passada. Não, é hoje, é atual. Tá aqui no nosso meio, na nossa cidade, na nossa casa. Né? Essas coisas que eu tô falando aqui, pessoal, não acontecem longe daqui, tá? Acontecem aqui. Já vi crianças cortadas de várias formas, Olha. porque participava de desafios, crianças que sofreram algum tipo de violência. Enfim, então eu acho assim, é ruim falar sobre isso, sim, mas é necessário. É necessário. É importante que a gente saiba que essas coisas acontecem e é importante que a gente saiba como tentar evitar também, né? Amém. Então, agradeço, né, Lurdinha, a Ai, que oportunidade. coisa mais boa. Peço desculpa se de repente, né, errei ou falei alguma Capaz, coisa aqui meu Deus. que apavorou e que também não foi tão claro, mas a ideia é que a gente busque informações, né? Existem as informações, elas estão Isso. disponíveis. Mostrar para vocês também que existem algumas pessoas, né, assim como Que o Conselho da estão se Mulher, a preocupando, Delegacia, claro. Assistência Social de Xanxerê. Existem vários movimentos acontecendo para que a gente tente organizar a sociedade de maneira mais, né, calma, mais, Amém. mais E protegida é necessário e tudo mais, proteger. Né? A gente sabe que sempre existirão coisas, né, acontecendo e a gente precisa estar se atualizando, Claro. então, né, e sabendo das informações para saber o que Ai, fazer. amei, Rose, amei, amei, amei. Obrigada, meu Imagina. amor, obrigada, amei. Cara, a gente Imagina. foi muito rápido, passou muito rápido. Vocês não têm noção. Eu, por mim, eu ficava aqui mais 2 horas, tá? Mas meu chicletinho quer me esganar, tá? Então, eu agradeço a vocês que estiveram conosco até agora. Agradeço a você, Rose, por Obrigada. estar sempre disposta a estar nos ajudando. O cara é muito sério. Levem a sério tudo isso. Passem a divulgar, tá? Ó, aqui existem, nós vamos deixar rodando, tá? Mas existe o 190, o 181, Tem também a própria DPCAM, né, a delegacia. DPCAM, também, a Delegacia, Defensoria o Conselho Pública, Municipal das Mulheres também. Conselho das assistência Mulheres, social assistência também. social. São Gente, nós espaços, né? temos aonde buscar. Nós temos pessoas trabalhando para nos ajudar. Nós temos que fazer a nossa parte, né? E só agradecer, Lurdinha, Ai, tá? que coisa Peço, boa! né, agradeço mesmo a oportunidade de estar aqui. Assim, venho representando o Conselho Municipal das Amém. Mulheres. Que Deus mas venho abençoe representando também a mim grandemente, Rose. mesma, aqui Amém. no sentido de Que coisa dizer para vocês que a boa. gente tem que sempre estar fazendo alguma coisa Isso aí. pelos outros, né? E me convidem, não, eu né? disse, eu tenho- disse. A Rose é multifunções, gente. Vocês não têm noção. Eu fico muito feliz quando eu trago ela para cá, porque assim, cara, a gente traz testemunhos, sim, mas a gente traz assuntos reais e nós temos uma pessoa fabulosa aqui, tá? Então, fiquem conosco, compartilhem tudo isso. Eu agradeço imensamente a todos vocês que ficaram até agora com a gente, tá? A todos os nossos apoiadores. E terça-feira estaremos de novo com mais um material a 1000 pelo Brasil, com mais um Elas à Mesa.